Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos tentar ir direto para a palavra de Deus. Coisa. Vamos abrir no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Tem alguns pontos ali que eu quero tentar mostrar. Aqui, achei. Capítulo 19, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Acharam? Amém? Vamos ler. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Aleluia. A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então havia um regozijo aqui no céu por causa da vingança que havia acontecido. Então nós estávamos clamando, gritando por causa da vingança. Claro que a vingança desse lado do evangelho aqui, ela pertence a Deus, né? Mas a vingança do outro lado vai ser festejada pela igreja, né? Outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. A fumaça de quem? Da grande prostituta. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia! Pois já o Senhor Deus poderoso, todo-poderoso, reina. Vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por Senhor nos permitir, Pai, ainda, Senhor, num tempo como esse, Pai, nós podemos ler a Tua palavra com liberdade, Senhor, podemos Te adorar com liberdade, Senhor. Ó, Senhor, num tempo tão escuro, um tempo tão tenebroso, Pai, mas, ó Deus, o Senhor tem nos dado luz, Pai. Ó, Senhor, uma luz perfeita, Pai. Pai, continua nos ajudando, nos abençoando, Pai. Ó, Senhor, vendo, Senhor, os problemas que temos, Pai, que muitos deles eles não têm solução, Senhor, com a mão do homem, Pai. Mas com a Tua mão, ela tem sempre solução, Senhor. Ó, Deus, porque o Senhor consegue solucionar todos os problemas, Pai. Ó, Pai, o Senhor tem sido tão bom conosco, tão amoroso, Pai, Senhor, tão perfeito, Pai. Nós não temos que reclamar, Senhor. Ó, Senhor, nós temos sim que Te adorar mais, como esse povo aqui que nós estamos lendo da Bíblia, Pai. Ó, Senhor, eles tinham muitos louvores em sua boca, Pai. Ó, Senhor, porque eles sabiam o grande livramento que eles tinham sido livrados, Pai, por Ti, pela Tua mão poderosa.
Pai, que só possa nos abençoar e nos ajudar. Ter misericórdia de cada um de nós, eu te peço nessa noite. Que só possa ajudar os meus irmãos ouvidos, a mim no falar. No nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra e fazer com que isso germine nos corações, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Eu quero... Isso aqui é um estudo a pedidos, né? Eu não estava querendo entrar nessa escritura, mas o irmão Ezequias me pediu para mim entrar nela. Então, a gente vai trazer aqui sobre um foco, né? Meu tema é o sonho do reverendo Walker. Vocês vão encontrar isso na mensagem E Não Sabeis. Vocês vão encontrar isso. Eu vou ler bastante parágrafo dela hoje, se Deus permitir. Eu quero ler alguns parágrafos dela hoje para nós. Para nós tentar ir um pouco reto, um pouco direto, o Bruna fala algumas coisas sobre o capítulo 19. A primeira coisa que ele fala que é o retorno da igreja, né? Então, a igreja que sobe no capítulo 4, então eu não botei o capítulo aqui, tem as 7 eras da igreja, o capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Tu tem o capítulo 4, aqui, AP4. É quando o rapto acontece. Então o rapto está no capítulo 4, as eras da igreja no capítulo 2 e 3. No capítulo 5 tu tem o quê? A abertura do livro. Então se o rapto aconteceu no capítulo 4, isso quer dizer que a abertura do livro vai ser quando nós estivermos no céu. É simples. Tem mistério. Capítulo 4 a gente subiu, o próximo capítulo é quando o cordeiro sai do santuário e toma o livro. Então quando o cordeiro toma o livro, ele vai começar a descortinar o quê? A abertura dos selos, porque ninguém era digno de tomar o livro. Então às vezes nós pensamos que o nosso profeta era digno de tomar o livro, mas nem o nosso profeta era digno de tomar o livro. Só o cordeiro que era digno de tomar o livro. Então o profeta, por ser um profeta e ter a visão, a mente de Deus, ele viu as coisas antecipadamente. Então ele nos passou também as coisas antecipadamente. Mas não quer dizer que o livro em si, o livro da vida do cordeiro foi aberto. Não, ele não foi aberto ainda. Porque senão o rapto teria que ter acontecido. É perfeito isso? Então, capítulo 4, o rapto acontece. O que tu tem no rapto? Tu tem a ceia das bodas do cordeiro. Então tu vai ter 3 anos e meio de ceia das bodas do céu. Deixa eu botar aqui, que isso aqui é no céu. Ao mesmo tempo tu tem, ao mesmo período, tu vai ter na terra, tu vai ter a grande tribulação. Aqui a grande tribulação na terra, que são 3 anos e 6 meses. Ao mesmo tempo tu vai ter o reinado da besta na terra. Tu vai ter 2 profetas pregando para Israel. O único povo que recebe uma mensagem após o período da grande tribulação, ou após a partida da igreja, é Israel. Então Israel vai estar recebendo a mensagem do reino. A Mombrana fala no 6º selo que Moisés e Elias pregarão como João Batista. E o que João Batista fez? João Batista anunciou o reino. O que os 2 profetas vão fazer? Vão anunciar que o reino de Deus, agora sim, o reino de Deus está próximo. Não está ali ainda, mas está próximo. Mas tem 2 homens que têm ali o reino de Deus. Então Israel estará recebendo a mensagem. Tudo isso nesse período que a igreja, a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não é só o povo que foi ensinado, né, pelo profeta, mas a noiva de Cristo é todo, eu botei aqui o corpo de Cristo, ó. O corpo de Cristo. Então todos os crentes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são os que ressuscitam na voz de arcanjo, que está para acontecer nos nossos dias, e vão subir no rapto. Tem a trombeta de Deus ainda, porque são 3 coisas que acontecem antes de nós vermos Jesus. 3 coisas. Alarido, já aconteceu o alarido? Quem é que sabe dizer se o alarido já aconteceu? Quem é que sabe me dizer o que é alarido? Olha o que eu botei aqui, ó.
Alarido, botei uma nuvem e botei 63. Esse aqui é o alarido. Isso aqui é o que prepara. Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Talvez o desenho esteja muito ruim ali, você não esteja identificando o que é que eu estou falando. Mas isso aqui é o que trouxe o alarido. Entende? Qualquer outra mensagem não é o alarido. Dá para entender? Quem é que está sendo preparado para o rapto? As pessoas que veem isso. O resto, o que é? Bucha de canhão da mensagem. São pessoas maravilhosas, mas se eles não estão preparados, por que é a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que prepara para a ressurreição? O alarido. O que prepara para o alarido? Boa essa. Para tu poder chegar no alarido, tu tem que estar na mensagem. Ou será que os nossos irmãos das denominações conseguem chegar no alarido? Não conseguem. Por quê? Porque eles não estão na mensagem. E o que é estar na mensagem? Tu está numa igreja da mensagem. Tu está sendo batizado no nome do Senhor Jesus. Está tomando a ceia. Está lavando os pés dos santos. Isso é tu estar na mensagem, mas isso não é o alarido. Veja, o Mombrana pregou o batismo no nome do Senhor Jesus em 33. O Mombrana pregou que tinha um só Deus em 33. O Mombrana pregou que mulher não podia pegar em 33. Então essas coisas elas vão preparando o caminho para que Deus pudesse revelar os mistérios dele. E o que é o alarido? É os mistérios de Deus, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando a trombeta do sétimo anjo tocar, que trombeta que era essa? A trombeta do Evangelho, as boas novas que iriam preparar as pessoas para isso aqui, ó. Claro que nós, por exemplo, nós que estamos vivos, nós não estamos se preparando para morrer e ressuscitar. Não, mas é a mesma preparação, entende? Da mesma forma que vai ter um pequeno grupo de pessoas que não vão morrer. Por que eles não vão morrer? Porque eles estão vivendo nos dias da voz do sétimo anjo, preparados, estão sendo, preparados pelo alarido, para que então eles sejam, não morrerem em Cristo, mas transformados vivos. É a mesma glória. Deixa eu tomar um golinho d'água. É a mesma glória. Claro que eu creio que existem vantagens, mas é a mesma glória, entende? É a mesma glória. A glória que os nossos irmãos virão da sexta dimensão é a mesma glória que nós vamos se transformar. Eles estarão num corpo glorificado, nós estaremos num corpo glorificado. Só que eles têm uma vantagem. Eles são glorificados primeiro. Então eles vêm para a Terra, quando eles encontram os 16 elementos deles aqui, eles são transformados. Logo após isso, eles aparecem para nós. E aí quando eles aparecem para nós, nós já estamos nos nossos 16 elementos, então a nossa teofania vem junto com eles, e aquela teofania, quando se funde com esse corpo, dá o corpo glorificado. E nós vamos ficar na mesma glória, tanto os mortos em Cristo, quanto os vivos. Para que isso? Para que nós... Isso é uma preparação para quê? Para a trombeta de Deus. O que a trombeta de Deus vai fazer? Vai juntar todos esses irmãos aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, aqui, nos ares. Para quê? Para que nós encontremos o Senhor Jesus nos ares. E aí sim estaremos, como a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso do 13 em diante, diz assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então esse para sempre com o Senhor é o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Tu subiu. Ceia das bodas do Cordeiro. A igreja passa... eu botei aqui, Botei aqui. 1260 dias lá na ceia das bodas do céu com Jesus. Um monte de coisa vai acontecer lá nesse período. Um monte de coisa maravilhosa. Na Terra vai estar sendo contado esse tempo de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lá a gente vai entrar num campo mais eterno. Vai ser muito rápido para nós. Porque imagina, tu vai estar num corpo glorificado, então quer dizer, a coisa vai ser muito acelerada. Mas para aqui na Terra vai ter que passar 3 anos e meio até que a gente possa voltar aqui. Antes de nós voltarmos, acontecem alguns fatos antes. No final da grande tribulação, Moisés e Elias morrem.
Aí eles sobem ao céu. E aí tu tem um terceiro anjo que tem que voltar aqui para selar os 144 mil. Aí eu botei aqui o capítulo 7 do livro do Apocalipse. O capítulo 7 acontece antes do retorno da igreja. Porque a igreja, agora veja, já passou os 3 anos e meio. Então nós começamos a estar no céu, vamos dizer assim, que de hora extra já. Entende? Já passou o nosso tempo de estar no céu. Está na hora de... É como rápido. Tu olha, quando é que veio o alarido? 63, irmão. 50 anos já passou de 50 anos. Então, quer dizer, nós já estamos de hora extra aqui, a voz de arcanjo não aconteceu. Nós estamos entre o alarido e a voz de arcanjo. Entende? Está na hora de nós ir embora. Está passando da hora, vamos dizer assim. Mas não pode passar da hora, né? Porque a fruta, ela amadurece num período, né? Se ela passa do período, ela apodrece. Entende? Então nós não podemos ser fruta apodrecida, nós temos que ser madura. E na hora da madurez temos que ser colhido. E Deus sabe, né? Quando a igreja, num todo, não é a igreja uma pessoa, é a igreja num todo, não é só nós aqui, ou só a igreja do irmão fulano ali ou do Beltrano. Todas as igrejas, ou vamos dizer isso aí de uma forma melhor, todas as pessoas, porque lembra, o que é feito o corpo de Cristo? É de igreja da mensagem? Não, nunca foi. O corpo de Cristo é feito por um Espírito, fazem parte de um corpo. Então quem não tem o Espírito Santo não faz parte do corpo de Cristo. Nunca fez e nunca vai fazer. Faz parte da igreja. Mas a igreja, Deus olha para a igreja e vê tanto a falsa quanto a verdadeira. Então quando tu fala igreja, Assembleia é igreja, Universal é igreja. Deus olha para eles como igreja. Aleluia. Ah não, amor, Cardão, leia lá o livro das eras, ou leia o versículo 14 do capítulo 13 assim, ó. Ao anjo da igreja singular que está em Laodiceia. Então Deus olha tanto a verdadeira quanto a falsa como igreja. Mas Ele não olha a verdadeira e a falsa como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo é aqueles que têm o Espírito. Quem é que tem o Espírito? Por um Espírito, tu faz parte do corpo. Esses que têm o Espírito, só quem tem o Espírito está sendo preparado para isso aqui. Ou por isso aqui, né? Não para isso aqui, né? Para isso aqui é outra parte. Está sendo preparado pelo alarido. Só quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito olha para isso aqui e diz que é a mesma coisa que tu ser batizado no nome de Jesus. Porque a pessoa não vê diferença. Ela não vê diferença. Ela acha que batiza no nome de Jesus e alarido é a mesma coisa. Porque ela não consegue entender os mistérios de Deus. E realmente não é de compreensão humana mesmo. Não é. Humanamente as pessoas vão tentar compreender essas coisas e não vão conseguir. Porque não é coisa humana, isso precisa de Deus. Tu precisa de Jesus. Entende? Tem coisas que tu precisa de Jesus, irmão. Tem coisas que tu consegue fazer por ti mesmo. Mas tem coisas que não. Tem coisas que se Jesus não fizer, ninguém faz, não tem jeito. É que nem salvação, ninguém pode se salvar, eu me salvei. Opa, como é que tu faz isso? Ninguém consegue se salvar. Não, eu vou me transformar aqui, eu vou ir para o céu. Como que tu vai fazer isso aí? Tem como. Tem coisas que é estritamente coisas de Jesus fazer. Então quem é que dá o Espírito? É Jesus. Não tem como uma pessoa, não, vou te dar o Espírito, irmão, vem aqui. Opa, como tu vai fazer isso aí? Agora, o Espírito vem por uma via só, pela palavra. Porque o Espírito Santo, capta isso aqui, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus são a mesma coisa. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que o que adora o Espírito. Não é dois Deus, não é um Deus palavra e um Deus Espírito, é o mesmo Deus. Então a palavra e o Espírito é o mesmo. Então se a pessoa não tem a palavra, logo ela não tem o Espírito. Como é que tu sabe quem tem o Espírito ou não? Tu vê o que ela crê, o que ela professa, o que ela prega. Bota ela para pregar, vamos ver o que ela prega. Não tem o Espírito. Por quê? Porque não tem a palavra.
Se ela não tem a palavra, porque a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Como que como é que os irmãos vão se conhecer? Como é que é? Não, vai conhecer porque a gente fala Deus abençoe. E aí nós somos da mensagem fala Deus abençoe. Os da Assembleia falam paz do Senhor. Os da Batista falam paz e graça. Então é assim que a gente se conhece. Não, não é. Por um Espírito. Irmão, dificilmente uma pessoa ela consegue, por exemplo, assim, fingir por muito tempo. Ela consegue fingir por um bom tempo, mas por muito tempo ela não consegue. Então, se ela começa a falar, o que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se ela não fala a palavra de Deus, e não é falar assim, irmão, não é dizer, repetir o que está na Bíblia. Não é tu falar aquilo que está na Bíblia com entendimento. É tu saber o que está falando. Entende? Porque repetir, irmão, tem papagaio que fala, não é. Mas pergunta, tá, mas o que é que está falando, papagaio? Ele não sabe, entendeu? Ele tem ele consegue ter a nossa fonética, ele consegue falar aquilo que a gente fala. Então tem um espírito de papagaio na mensagem. Sabe que cada nação tem um símbolo de animal. Tu pega a Rússia, por exemplo, eu gosto muito da Rússia porque ela é um símbolo de um urso. E não que eu gosto muito da Rússia, né? Por favor. Mas o símbolo é muito perfeito, né? Porque é um símbolo de um urso. E a China também é um símbolo de um urso. Então tem dois ursos. Dois ursos claro que um urso é um panda e o outro é um urso cinza, né? Tu pega nos dias de Eliseu, dois ursos, Eliseu, através da palavra falada, dois ursos levantaram e mataram aquelas 42 crianças, porque eles estavam zombando do profeta, né? O que é que vai acontecer após a nossa partida? Uma mortandade na terra. Quem é Eliseu? É a noiva. Quem é que vai fazer isso aí? Os ursos. Quem é que está dominando? Quem é que está começando a mostrar as garras do mundo agora? Mostrando o poder econômico, o poder científico, o poder comercial. Quem é que está fazendo? A China. A ascensão da China. A ascensão da Rússia. Por quê? Porque eles vão acabar fazendo esse trabalho. Lembra que o profeta nos ensinou? O comunismo trará vingança pelo sangue dos santos. Então eles vão fazer uma bagunça no mundo por causa que eles zombaram da palavra. O mundo, entre aspas, o mundo cristão zombou da palavra. É coisa boa, né? Mas olha aqui, nós temos que chegar no capítulo 19. Então a igreja sobe e fica 3 anos e meio na glória. Então, depois desses 1260 dias, que são os mesmos 3 anos e meio, que são os mesmos 42 meses, 42 meses aqui, Israel, o reino, né? Errei a caneta. Israel vai estar recebendo a mensagem do reino. São os mesmos 42 meses que a besta governa, está lá no capítulo 13. São várias, a Bíblia, eu gosto como Deus esconde as coisas, né? Que ele bota num versículo, ele bota 1260 dias. No outro versículo ele bota 42 meses. No outro versículo ele bota 3 anos e meio. No outro versículo ele bota 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aí os teólogos se embanando tudo. Não sei quanto tempo vai dar isso aí? É o mesmo tempo. Só que é como uma... Por exemplo, tu já deve ter visto um filme, né? No filme, por exemplo, tu tem ali várias câmeras trabalhando ao mesmo tempo, porque a imagem está lá no mocinho, porque a imagem está lá no bandido, porque a imagem está lá na polícia, porque a imagem está lá na gangue lá, entende? O que é isso? Isso não é a mesma câmera, não, o cidadão vai lá e não, tem uma câmera aqui, tem uma câmera lá, tem uma câmera lá. Assim é o livro de Apocalipse. Ele está focando, pega um capítulo, ele foca num cidadão, foca na igreja. Onde é que está o foco da igreja? Capítulo 2 e 3. A Mambrana fala, o capítulo 2 e 3, 2000 anos de história. Então o maior período do livro de Apocalipse, claro, período contado com o tempo, né? Não podemos falar das eras eternas. Mas contado do tempo, o maior período do livro de Apocalipse é o capítulo 2 e o 3. O próximo maior período é o capítulo 20, que é 1000 anos da igreja. 1000 anos
do reinado de Jesus com a igreja na terra. Mas o maior tempo é os 2000 anos do capítulo 2 e 3. Todo o resto do livro de Apocalipse é passado em períodos muito curtos de tempo. É maior os capítulos, maior os versículos, mas o tempo é o menor. É só uma imagenzinha ali, ó. Já sai. Por exemplo, tu pega o capítulo 4, 5 e 6. Sabe quanto de tempo eles têm? 3 anos e meio. 3 capítulos! E 2000 anos. Capítulo 2 e 3. Então Deus quis confundir os sábios entendidos. E eu gosto disso, tem que confundir mesmo. Tem que deixar todo mundo perdidinho, dependendo dele. Entende? Que revelação, irmão, não é uma coisa humana. Tu pode pregar sobre a revelação, falar a revelação que Deus tem te dado. Mas se Deus não abrir, irmão, as pessoas vão dar amém pro pulo e grito. Por quê? Porque elas estão... A revelação que elas têm é o pulo e grito. Então elas não conseguem ver a profundidade da palavra. Olha aqui, meu irmão, tem um período depois dos 1000 que aí Israel tem que ser selado. Errei a caneta de novo. Israel tem que ser selado. Isso é no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Tu tem no capítulo 7 um anjo que volta. Um anjo com o selo do Deus vivo. É a mesma escritura de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 aparecem 6 homens primeiro, que são, eu botei aqui 16, essas escrituras aqui, ó, essas duas escrituras aqui, tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 16, elas se completam aonde? Em Ezequiel, leia depois na tua casa lá, Ezequiel 9. Ezequiel 9 liga essas duas escrituras aqui, ó. Capítulo 16 é o que é? É as 7 taças sendo derramadas. Só que as 7 taças não podem ser derramadas até que Israel seja selado. Só que eles aparecem primeiro. Eles aparecem, os 6 anjos. Como que eles aparecem? Leia lá Apocalipse 15, verso 1. Diz que uma nuvem aparece no céu com o formato de 7 anjos. Já aconteceu isso aí? Já aconteceu. Mas para trazer a graça, para trazer o alarido, para trazer a mensagem para os gentios, não para trazer a condenação. Lá no capítulo 15 vai aparecer de novo, mas para trazer condenação. Porque as 7 taças são derramadas aonde? Nos rejeitadores da mensagem. Nos rejeitadores de Cristo. Quando que vai acontecer isso aí, irmão Ricardo? Após a taça da iniquidade da humanidade esgotar. Quando que ela esgota? Quando elas matam os 2 profetas. Quando elas matam Moisés e Elias. Por quem é que mata Moisés e Elias? A besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo é da onde? Gentia. Então o mundo gentil vai começar a sofrer algo. Primeiro, a tribulação já vai ser terrível. Mas vai ser uma chicotada a mais. Depois do período da grande tribulação. Num período curto, muito rápido. Uma semaninha de grande tribulação, não poderia dizer, porque a grande tribulação já foi 3 anos e meio. Seria um maior que isso, uma coisa mais terrível, mais intensa, entende? Mais intensa. Numa semaninha, 6 dias na verdade. Aí tu tem o quê? A Bíblia diz em Ezequiel, em Isaías, que uma nação nasceria num dia. Um dia, até onde eu sei, 24 horas. Ou um dia de Deus, 1000 anos, né? Mas como a gente sabe que Israel não vai nascer no milênio, Israel tem que nascer... Quando é que uma pessoa nasce? Quando ela recebe o Espírito. Então o Apocalipse 7 é o cumprimento dessa profecia. Quando Israel nascerá num dia. Quando Israel receberá, em outras palavras, poderia dizer, quando Israel receber o Espírito Santo. Quando que Israel, nação, vai receber o Espírito Santo? Em Apocalipse 7, depois da grande tribulação. Os 6 primeiros anjos aparecem, ou os 7 primeiros anjos aparecem num sinal no céu, e aí tinha um daqueles anjos que não estava com a taça ainda. Estava com o selo do Deus vivo. Com o selo do Deus vivo, o que acontece? Que esse anjo, ele vem primeiro. Ele desce antes. A igreja não vem com ele. Não. Os 6 primeiros anjos, não vem com ele. Eles estão com as taças, sabe? Eles não podem vir. Porque se eles virem, eles vão atirar. Eles vão matar. E aí Deus disse para os 6 anjos, segura um pouquinho aí as armas de vocês, que esse 7º aqui vai descer com o selo do Deus vivo.
Mas aqueles que não tiverem selado após ele voltar, vocês podem ir lá e derramar a taça e matar tudo. Aí a Bíblia diz lá em Ezequiel 9, mata velho, mata criança, mata virgem, mata todo mundo. Por quê? Porque eles rejeitaram o selo do Deus vivo. Então se eles rejeitaram, não tem o que fazer. Né? Sabe que a rejeição, Deus ele é longânimo, né? Deus é longânimo, Deus ele tem uma paciência, ele é o criador da paciência, né? Então ele dá corda pra gente, vai meu filho, vai, ele vai esticando aquela corda ali. Quando aquela corda estica, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou tu volta, ou tu vai perder o pescoço. Entende? É a longanimidade de Deus, né? Deus é longânimo. Nós temos que ser, né? Mas Deus só pede para nós ser porque Ele é. Entende? Por isso que Ele pede para nós ser. Por que Ele pede para nós perdoar as pessoas? Porque Ele nos perdoou. Então primeiro Ele deu um exemplo. Para que depois Ele diz, agora eu vou pedir isso aqui para vocês. Ah, Senhor, mas não, eu já fiz. Ah, mas o irmão fulano não faz, não interessa. Tu tem que fazer, porque eu fiz. Entende? Tem que ter um trato pessoal contigo, né? Então tá. E aí a igreja tem que esperar um pouco. As 6 primeiras taças são derramadas. E aí sim, entre a 6ª e a 7ª taça, acontece essa escritura aqui que nós vamos ler. Vamos voltar no capítulo 19. Então, a gente leu os primeiros 6 versos, né? A gente vai ler mais um pouquinho agora aqui. Os primeiros 6 versos, a gente... Tá bom? Então tá. Me avisa, né? Que eu não... Eu acho que eu entrei às 9? Um pouquinho antes? Tá. Eu não vou me delongar muito, mas eu queria ler algumas coisas. Eu já falei demais, olha aqui, ó. Verso 7 que a gente não leu ainda. Regozijemo-nos, alegremos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa se aprontou. Isso aqui é importante tu entender que, por exemplo, o casamento ele tem várias fases, né? Então o casamento ele tem a fase da palavra, tu dá a palavra, é igual um casamento natural. Antes de tu ir para morar com uma casa com a tua esposa, primeiro tu teve que falar com ela, né? Teve que dizer para ela, eu te amo, quero casar contigo, entendeu? É assim. Então a mesma coisa é Jesus. Então tem fases do casamento. A fase do casamento que nós estamos hoje é essa fase. Ele nos deu o quê? A palavra. Ele nos deu a palavra. O que é a abertura dos selos? O que é o descortinar dos mistérios? É Ele nos dando a palavra. Então Ele te deu a palavra, eu vou casar contigo. Tem outra parte do casamento muito importante, que é a parte de tu estar com a mesma glória que Ele. Quando que nós vamos estar com a mesma glória que Jesus da ressurreição? Hoje a gente não está na mesma glória que Jesus. Estamos num corpo de carne, Ele está num corpo glorificado. É uma glória muito distante. Os irmãos da sexta dimensão estão um pouquinho melhor que nós, mas também não é aquilo tudo. Não estamos na mesma glória, mas precisamos estar na mesma glória, entende? O marido e a esposa, eles têm que partilhar das mesmas coisas, porque é um retorno. É um retorno. O Mombrana fala que no Éden, Eva e Adão eram deuses. Não era só Adão que era Deus. Era um Deus menor, né? Adão e Eva eram deuses. Então, antes da queda, o homem e a mulher eram co-iguais. O Mombrana diz isso. E o homem foi o homem que mais bateu no empoderamento da mulher. Ele fala que homem e mulher eram co-iguais. O que é a restauração? É voltar a isso. O homem e a mulher serão co-iguais. Hoje não. Hoje ela tem que te obedecer. E é isso. Pode chorar. Olha aqui, meu irmão. Então, perdão, falei da parte do co-iguais. A outra parte é o que? A cerimônia. Tem que ter uma cerimônia de casamento. Então, onde é que vai ser a cerimônia? Na ceia das bodas. Vai ser a cerimônia. Aí, antes da ceia das bodas, vai ter a cerimônia. Que a cerimônia vai ser aonde? Nos ares. É como, sabe, é como quando, agora eu não me lembro, né, mas vamos dizer assim que a mulher, é o marido que chega atrasado ou é a mulher que chega atrasada no casamento? É a mulher? Então vamos dizer assim, né, que Jesus vai estar ali nos esperando nos ares e nós demorando aqui na terra. E nós demorando, nós estamos aqui demorando. 2000 anos já deixamos Jesus esperando ali. Mas daqui a pouquinho a gente chega. Com o nosso vestido de noiva, tudo certo. Chegamos. Aí vai ter a cerimônia de casamento.
Por isso que tem a trombeta de Deus, a cerimônia de casamento. Um homem, vamos dizer, um ministro, um sacerdote vai fazer esse casamento. Vai dizer, ó, tá aqui noiva, teu noivo, tá aqui esposo, a tua esposa. Vai ter isso aí. Por isso que alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. São 3 coisas que tem que acontecer para que nós se encontremos com Jesus. Nós temos que estar totalmente casados. Dá para entender? Tá, daí nós vamos para onde? Para a ceia do casamento. Isso que é a ceia das bodas. Aí tu vai lá, vai ter uma mesa. O Mombrano fala uma mesa de quilômetros, todo mundo ali, ele enxugando as lágrimas. Mas tem ainda outra coisa, que é o que esse versículo fala. Que é o quê? É as núpcias. Por isso que aqui fala, tu lê ceia das bodas aqui, tu lê, por exemplo, tu lê a bodas do cordeiro, tu pensa, tá, mas então a bodas não aconteceu nesse período? Não. Aqui é a última parte, ou a penúltima parte, que é as núpcias. É quando o marido leva a mulher para viajar e vai. É a lua de mel. Entende? Claro que isso não estamos falando de gente rica, né? Não de nós. Mas tu entende? Normalmente deveria ser assim. Normalmente, moçada. Normalmente deveria ser assim. O irmão leva para viajar. Enquanto a casa está sendo construída. Entende? É a mesma coisa. É o quadro do milênio aqui. O milênio é o quê? Porque de Apocalipse 19, nós vamos para o capítulo 20. O que é o capítulo 20? É a casa sendo construída. Entende? O Monte Santo levanta da terra do meio do Monte das Oliveiras. Tudo isso tem que acontecer. E então tem uma casa, que já está preparada, que vai descer do céu em cima daquela montanha. Aquele é o lar, olha o nome da mensagem. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. É o marido dando a casa para a esposa. Mas tu vê que cada coisa que teve antes, teve a palavra, teve secou iguais, teve a cerimônia, teve a ceia, teve as núpcias, e aí agora vai ter o casamento. Então essa parte das bodas aqui, esse verso, está falando disso, de ir para as núpcias. Ao verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são as justiças do santo. Então a vestimenta todos vão estar iguais. Falando de coisas naturais, né? E disse-me, escreve, bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha o verso 10. E lancei-me aos pés do anjo para o adorar. Mas ele me disse, ora, não faças tal, só conserva o teu e de teus irmãos os profetas, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então uma coisa que acontece no capítulo 19, muito importante, tu teve ali a voz de muitas águas, então eu dividi em algumas partes, do verso 1 até o verso 10, está terminando a ceia das bodas, entende? Está terminando. Depois do término da ceia das bodas, acontece uma adoração indevida. A gente erra. Corpo glorificado depois da ceia das bodas. Tu acredita nisso? A Bíblia deixou registrado. A noiva inteira erra. Porque João representa quem? A noiva. João representa a noiva. João era um judeu. João era judeu. E ele representa a noiva. Então João representa os 2 povos. 2 povos vão errar. Viu? 2 povos vão errar em relação a quem é o anjo. Vão olhar para o anjo e vão querer adorar, vão achar que é Deus. Tanto os judeus quanto os gentios. Porque João é tanto gentil, porque ele representa a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo é gentia, como ele representa a sua própria nação, os israelitas. Então há uma adoração indevida. Adoração indevida. Aonde isso? No capítulo 19. Depois continua. Depois que esse anjo corrige a adoração de João, ele corrige a adoração de João. Ele diz, não, João, não faças tal. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Eu sou um profeta como tu. Que isso? Da onde que um profeta vai aceitar a adoração? Mombrano nos ensina isso.
Fala que um profeta não, verdadeiro não aceitaria adoração. Ele fala, por isso que esse anjo que estava falando com João no livro de Apocalipse era um profeta. Porque ele não aceitou a adoração. Que versículo nós estamos lendo? Versículo 10. Final da ceia das bodas do Cordeiro. Olha o verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então começa a falar de um cidadão assentado depois da adoração indevida, e depois da correção da adoração. O anjo mesmo corrige a adoração. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de linho. Estava vestido com uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Eu não separei esse parágrafo aqui, mas eu deveria ter separado um parágrafo, se eu não me engano, do quarto selo. Mombrana linka esse versículo com Moisés. Ele fala, veja, como a boca de Moisés, como a boca de Deus para a boca de Moisés. Quem era Moisés? Um profeta. Então, um profeta, ele pode falar suas próprias palavras. Quando Mombrana dizia assim, diz o Senhor, mas não eram as palavras do Mombrana. Podia parecer, porque era ele que estava falando, mas não era. Eram as palavras de Deus. Quando Moisés disse, haja moscas, e o Mombrana fala, ele ficou tranquilo, não apareceu uma mosca. E ele ficou tranquilo porque ele sabia que não era ele, era Deus que tinha que fazer aquilo ali. Ele só tinha que falar a palavra de Deus. E o Mombrana fala, daqui a pouquinho começou a ter mosca, tanta mosca que, olha, o Egito ficou inundado de mosca. Então a parte do profeta era falar a palavra de Deus. Então, aqui, ó, tu viu? Verso 13. Agora eu vou ler para ti um sonho que o irmão teve. É um pouquinho comprido, mas eu quero que tu tenha paciência. É um sonho que o irmão teve. Muito lindo, irmão. Muito maravilhoso. Lembra, a mensagem E Não Sabeis. A mensagem foi pregada em dia 15 de agosto de 1965. Peço que tu tenha paciência, mas nós vamos ler isso aqui. Isso é muito lindo, irmão. Olha só. Vou só te contextualizar. O Mombrana estava no escritório dele, daqui a pouquinho vem um irmão, veio um Billy Paul e disse assim para ele, pai, o irmão, o reverendo Walker está aí, ele quer te contar um sonho. E o Mombrana estava com uma fila de um monte de gente para conversar com ele, mas não dá 5 minutos para ele. Disse para ele vir aqui. E aí o Mombrana conta isso nessa mensagem aqui. Olha aqui. E ele disse, Mombrana, eu sinto que tenho que parar-me diante de Deus. Eu não sei se eu estava dormindo ou o que aconteceu. Sonhei. Vou dizer que estava dormindo. Eu sonhei. E eu pensei que meu filho, no mercado, meteu a mão num fardo. Quando ele fez, era um fardo de maçãs. E todas viraram. Quando fui levantá-las, todas eram maçãs verdes com uma mordida tirada delas. Estava levantando-as, voltando e colocando-as no fardo. Algumas delas rolavam para fora e rolavam para baixo. Esforcei-me para apanhá-las na grama e elas rolavam dessas cercas de cadeias e fechaduras, e esta grande superestrada seguia ali dentro. Olhei para o oriente e a cadeia estava enganchada em frente a uma rocha grande no oriente. Voltei ali para trás, pensei em baixar esta cadeia e voltar as maçãs para o homem. E comecei a baixar a cadeia e uma voz sacudiu toda a terra. A terra se sacudiu sobre os meus pés. Então o irmão está contando o sonho para o Mombrana. Sonho meio confuso, deu uma maçã mordida, ele tentando pegar e para botar em cima de uma cadeia e tal. E ele disse... E aí acontece isso, ele ouve uma voz. E essa voz treme a terra e ele, opa, terremoto. E ele disse, depois que terminou de sacudir-se, eu ouvi uma voz. Mombrana, era a sua voz. E eu sei, algo me falava. E disse, eu cavalgarei essa estrada mais uma vez.
Então ele olhou para o Mombrana, ele viu que a voz do Mombrana, e o que o Mombrana estava falando era: eu cavalgarei esse caminho mais uma vez. Comecei a olhar para cima e para a rocha assim, e continuei olhando além das nuvens, acima de uma rocha que conduz para o oriente e ao ocidente, em forma pontiaguda assim, como pirâmide. Corri para trás, para o oriente, e ali vi você que estava parado sobre um cavalo. Mombrana parado sobre um cavalo. Olha só que coisa estranha. Que em minha vida eu jamais tinha visto coisa assim, um grande cavalo branco. Tu viu ali que nós lemos no capítulo 19? Lembra que eu disse para ti? A igreja sobe no capítulo 4 e a igreja volta no capítulo 19. Capítulo 7, tu vê um anjo voltando sem cavalo. Sem cavalo. Ele volta com o selo do Deus vivo. Mas no capítulo 19 tem um cavalo branco ali. E o irmão está descrevendo esse sonho aqui para o Mombrana. E no sonho o Mombrana dizia: eu cavalgarei esse caminho mais uma vez. Então ele já tinha cavalgado uma parte, e agora ele estava cavalgando de novo, no sonho do irmão aqui. Sabe que foi esse irmão aqui que falou, esse irmão Walker, que falou com o irmão Martim? Quando o irmão Martim foi na América para falar com o Mombrana disse: vai e fala com o irmão, o reverendo Walker, ele tem algo para te dizer. E o irmão Martim foi com outro irmão, que eu não sei o nome, e foi lá e conversou com o irmão Walker. E o irmão Walker contou esse sonho para o irmão Martim. Por que o irmão Martim cria na ressurreição do Mombrana, na volta do Mombrana? Por causa que ele conversou, o Mombrana disse: vai lá e fala com o irmão Walker. O irmão Walker disse: eu tive um sonho assim, 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 assim. Contou esse sonho aqui, que eu estou lendo para vocês. Aqui, onde é que eu parei? Para baixo. Tá. Aí tu começa a escrever: um grande cavalo branco, crina branca pendurada para baixo. Você estava vestido como um chefe indígena, com todas aquelas coisas que índios usam. Tinha um peitilho, pulseiras nos braços, tudo ao redor, assim como isto. E você tinha suas mãos com aquele cavalo de pé ali, um cavalo militar, com uma certa ostentação assim, andando e parado quieto. E ele disse: você puxou as rédeas e se foi cavalgando para o ocidente, e olhei ali e estava um montão de cientistas. Olha só. Aí o Mombrana para de falar o sonho e fala isso aqui, ó: na manhã seguinte, foi no sábado, na manhã seguinte eu preguei sobre os cientistas são do diabo. Já pensou, mano? As pessoas se garantem nas palavras do cientista. Os cientistas são tudo do diabo. Olha só. E ele disse: cientistas, eles estavam colocando coisas em tubos, misturando-os. Você parou o cavalo, levantou as suas mãos e começou a gritar: eu cavalgarei este caminho mais uma vez. E ele disse que a terra inteira se sacudiu. Essa gente se sacudiu, olhando um para o outro, olhando para cima, para você, encolheram seus ombros e seguiram com suas investigações científicas. Você começou a ir para o ocidente. Ai, meu Deus. Deixa eu vou parar aqui, eu ainda estou com tempo, né? Eu vou parar aqui. Eu quero mostrar algo para ti. Olha aqui, ó. Lembra que eu disse que tem um retorno só, o anjo volta só, para selar os 144 mil. Aparece com 7, mas ele retorna com o selo do Deus vivo, os outros não têm o selo do Deus vivo. Então ele faz esse trabalho aqui. Lá em Ezequiel, ele volta. E lembra que eu falei que Ezequiel une essas duas escrituras do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não está tudo ali. Não está. Mas daí é outro culto. Vamos lá. Tu tem a Bíblia, tu pega o livro de Mateus, não está tudo sobre, é ou não é? Quantos já leram aqui Mateus, Marcos, Lucas e João? Quantos já leram? Não está todo o relato no livro de Mateus. Não está. Por exemplo, tem mais, se eu não me engano, 2 parábolas que não está no livro de Mateus, que está lá no livro de Lucas.
Mateus perdeu aquelas parábolas aí no meio dos cultos, ele perdeu. Lucas registrou, entende? Então, não está tudo num evangelho só. Por exemplo, olha que visão emblemática é São João 11. É muito emblemático, irmão, a ressurreição de Lázaro, é ou não é? Não está no livro de Mateus, não está no livro de Marcos, não está no livro de Lucas. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque os evangelhos, eles se completam. Assim é o livro de Apocalipse, vai ter que ter a visão junto com o livro de Ezequiel, com o livro de Daniel, vai ter que juntar tudo isso. O livro de Jeremias, tem muita coisa lá. Entende? Aí tu vai ter uma coisa mais completa, entende? Do registro que está escrito, né? Então tá, o livro de Ezequiel, ele completa essas duas escrituras. Lá o anjo, depois que ele sela, antes de vir as pragas, ele volta. E ele chega para Deus e diz assim: Senhor, fiz como mandaste. Ele diz: muito bem, meu servo. Muito bonito. Agora vai ali, pega o incensário e toca na terra e deixa que os outros vão lá agora para derramar as taças. Porque ele, o sétimo anjo, ele tinha a sétima taça. Então depois que os 6 derramaram, aí ele vem com a sétima taça. Mas entre a sexta e a sétima taça, a igreja volta. O capítulo 19 começa a se cumprir. O que tem no capítulo 19? Tem esse desfile militar. É o exército. A Bíblia chama, né, de exército dos céus. E aí o irmão vê o Mombrana, dia 15 de agosto, 4 meses depois o Mombrana parte, e ele vê o Mombrana dizendo para ele: eu cavalgarei esse caminho mais uma vez. Quando que ele vai cavalgar esse caminho? Quando que na Bíblia, como é que tu vê as coisas, irmão? Tu tem que pegar as coisas, Paulo disse, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então se tu vê um sonho de um irmão contando para o Mombrana e o Mombrana registrando isso aí na mensagem. Porque muitas pessoas falaram um monte de sonho para o Mombrana, mas ele não registrou tudo na mensagem. Agora teve coisas que ele registrou porque ele achou importante. 4 meses depois o irmão parte, o Mombrana parte. E aquele sonho não se cumpriu. Eu entendo os irmãos do retorno. Eu entendo, não concordo com eles. Acho que eles estão totalmente errados, mas eu entendo eles. É muito forte tu olhar aquilo ali. Pá, e agora? Mas se eles comparassem as coisas espirituais, que é um sonho, e um sonho verdadeiro é uma profecia. Será que a profecia está na Bíblia? Está no capítulo 19. É simples, irmão. Somou 1 mais 1 vai dar 2 sempre. Não precisa inventar. É só pegar o que está na Bíblia, pegar o que está na mensagem e fazer. O papel do chinês, lembra? Cortava de um lado e cortava do outro. Tu chegava lá com a tua roupa, tu ia emendando uns papéis lá. A hora que fechou, tá, essa aqui é tua roupa, pode levar. O chinês não conseguia falar o inglês, né? Então o chinês é esperto, né? Como é que ele vai fazer? Cortava um papelzinho todo rasgadinho, levava uma parte, tu levava outra. Então olha aqui, então tu tem essa parte, tem o sonho do Mombrana. Agora tu vai ter que encaixar esse sonho aonde? Está na Bíblia. Está lá. Tem também um anjo. No verso 10, esse anjo é adorado indevidamente. E ele corrige. No verso 11, João fala: tinha um homem assentado sobre um cavalo. Ele não fala: Jesus, eu olhei, me prostrei. Nada disso. Pode ler lá. Irmão, olha aqui, ó. No capítulo 19, a igreja inteira. Eu botei aqui, ó. O retorno da igreja. A igreja inteira retorna entre a sexta e a sétima taça. A igreja retorna aqui, ó. A igreja. Lembra? A igreja volta. Vamos continuar lendo ali o sonho do irmão. Ainda tem muita coisa boa ali, ó. Você começou a ir para o ocidente. Eu não cheguei nessa parte do ocidente, né? Ai. Vamos ver. Quando o evangelho volta para a terra, ou vamos dizer, é bem isso. Quando o evangelho volta para a terra, primeiro, o povo ocidental. Tu tem o Oriente e tem o Ocidente, né? Tu tem os povos do Oriente e os povos do Ocidente. Os gentios já receberam a sua chance.
2000 anos de era da igreja. Quem entrou, entrou. Quem foi salvo, foi salvo. Quem é virginessa, quem foi no rapto está retornando, entende? Mas tem um povo que a gente não alcançou, nós os cristãos, né? A gente não alcançou, que é o povo, os filhos de Ismael. A gente não alcançou eles ainda. E eles são um povo que está espalhado por todas as nações do mundo hoje. Tem mais, um dos, eu não me lembro o nome da cidade, mas um prefeito da França lá é muçulmano, entendeu? Então, quer dizer, os países estão abrindo para eles, porque tem uma imigração enorme saindo de lá, por causa das guerras, por causa de um monte de coisa, né? E esse povo, eles têm leis muito restritas. A fé deles, então, é uma coisa que não consegue entrar. Eles não receberam o Evangelho, não receberam a Jesus como Salvador. Eles creem em Jesus como esse é um aí. Não crê o que ele é. Entende? E eles precisam receber isso como ele é. Porque Deus abençoou toda a semente de Abraão. E Abraão é pai dos gentios, porque Abraão mesmo era um gentil. Ele veio de Ur dos caldeus, era uma terra gentia. O hebreu Abraão, ele era um gentil. Então Abraão teve 3 grandes filhos, né? Teve Ismael, que é o seu primogênito. E o primogênito recebe a herança primeiro. Tu teve Isaac, que é o seu filho do seu amor, o filho da livre, o filho de Sara, que é quem? É Israel. Isaac era pai de Jacó. Jacó gerou os 12 filhos, as 12 tribos, os 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel. Entende? E teve Jesus, que é o verdadeiro filho de Abraão, a qual todos os outros são abençoados através de Jesus. Jesus é o filho da fé de Abraão. Abraão é pai através de Agar, de Ismael, daquela nação muçulmana. É pai da nação israelita através de Isaac, mas é pai da fé da humanidade inteira através de Jesus. Agora a humanidade tem que, para ser abençoada pela fé de Abraão, tem que receber Jesus. Eles não receberam Jesus. Nós recebemos Jesus. Os judeus vão receber Jesus. Quando? Aqui, através dos 12 profetas Moisés e Elias, e também quando eles receberam o Espírito Santo. Apocalipse 7, no retorno do anjo. Mas e os muçulmanos? Vão receber antes. Por isso que ele foi primeiro para o Ocidente, para depois ir para o Oriente. Essa campanha que haverá no retorno do profeta, essa campanha começa com os filhos de Ismael. Não começa com os judeus. Que coisa estranha, né? Mas é assim. Olha aqui. Já aconteceu já. Por isso que eu sei. Como é que aconteceu? Quem é que foi? Quando Jesus ressuscitou, naquele domingo de manhã, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1 que ele visitou mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivos, ainda Lucas fala, muitos ainda vivem ainda. E 50 dias depois, ele foi no cenáculo alto e deu o Espírito Santo para os israelitas, para começar o Pentecostes. Entende? Primeiro ele salvou, para depois ele selar com o Espírito. Vai acontecer a mesma coisa. Primeiro ele vai salvar os filhos de Ismael. Por quê? Porque o primogênito recebe a herança primeiro. O primogênito é Ismael. O primogênito não é Isaac. Então, Apocalipse 7, capta isso aqui, ó. Capítulo 7, que é o selamento de Israel, acontece depois dele salvar os ismaelitas. Eu acho que deu para entender. Eu vou seguir, porque eu preciso terminar o capítulo 19. E eu tenho que ler isso aqui ainda. Você começou a ir para o Ocidente. Quando eu vi um homem que chegou, um profeta, você sabe, e ele veio sobre um cavalo que estava mesclado. Quem é esse aqui? Esse aqui é o oponente, esse aqui é o cavalo amarelo. E ele chegou por detrás, assim, com um grande cavalo, que estava mais... Não, ele chegou detrás desse grande cavalo, que era o cavalo com uma banana d'água. E ele estava assim, acima das nuvens, o caminho não estava muito largo, é isso?
e aquele cavalo somente corria como o vento, soprando as plumas com as suas vestiduras, e então a sua crina e a cauda voando, grande mestre, grande cavalo branco, caminhando em linha. E esse indivíduo correu atrás de você e veio rumo ao Canadá, e o homem mora no Canadá. O Bruno falando do homem que ele estava se referindo na visão. E regressou e tomou o seu cavalo pequeno, e esforçando-se para derrubar o seu grande cavalo, dando-lhe a volta e batendo na sua traseira e golpeando, e ele não moveu o cavalo grande. Ele simplesmente continuou andando logo e de repente deu uma virada, e aquela foi a terceira vez que você falou, mas mais que na segunda vez você disse: eu cavalgarei este caminho. Você não falou como fez, você mandou. Você virou e chamou o homem pelo nome e disse: saia daqui. Você sabe que um homem algum cavalgará este caminho, a menos que Deus tenha ordenado a fazê-lo. Saia daqui. E ele disse, o outro homem virou as rédeas, e o homem havia escrito cartas, e através das ancas do seu cavalo, e aquele negro cinzento mesclado, cavalo dele, pelas ancas ali, e escrito um nome assinado, exatamente como ele fez a carta, e ele cavalgou para o norte. Cavalgou para o norte. Logo você desceu, e aquele cavalo virou ao redor, tão longe ao ocidente como você pôde. Você parou, levantou as suas mãos assim, então começou a chorar. E ele disse: Mombrana, veja, este cavalo parado lá, garra de guerra e tudo isso, aquela armadura no peito, e tudo resplandecia. E ele disse: você levantou as suas mãos um momento e olhou outra vez, e levantou as rédeas e disse: eu cavalgarei este caminho somente mais uma vez. E ele disse: toda a terra, e do outro lado assim, e já não permaneceu mais vida em mim, somente caí ao lado de uma rocha e despertei. E ele disse: o que significa isso, Senhor? E Mombrana disse: eu não sei. Esse Mombrana era demais. Eu não sei. Aí ele entra e vai dar tempo, né? Ele fala assim, ó. Esse aqui eu sou obrigado a ler. Na manhã seguinte, Junior Jackson, outro irmão. Junior Jackson, que teve o sonho da pirâmide, você sabe? E quando eu fui ao oeste, vocês se recordam que ele me chamou 1 mês ou 2 meses antes, e ele disse de um sonho que ele estava queimando, e ele tinha que contar-me. E eu disse: mande-o aqui 5 minutos. E ele trouxe a sua esposa e disse para mim, uma testemunha, ele disse: eu sonhei, Mombrana, que eu e minha esposa estávamos passeando e vi ao oriente, vi a um ponto assim, aqueles discos voadores. E ele disse: eu vi que vinha e observei, e era um homem montado num cavalo. E ele vinha com a velocidade de um relâmpago. Vi que ia descer diante de mim, e parei o meu carro e saltei fora. Quando o fiz, um cavalo estava parado no caminho, um grande cavalo branco militar andando empinado. Esta é a palavra, por certo, você sabe? Andando empinado, e ele disse: havia um homem ali montado, estava vestido com roupazes do ocidente, não era um vaqueiro, porém se parecia como um chefe de guardas de bosque ou algo assim. Veja, toda a autoridade do chefe de ocidente, os índios, sobre os índios, guardas maiores, guardas florestais. O homem tinha um chapéu puxado para baixo e estava olhando para o lado. E quando ele se virou para o lado, era você, irmão Brana. O irmão Junior Jackson, agora, o mesmo sonho que o irmão Walker teve. Mombrana montado num cavalo branco, dizendo que cavalgaria este caminho mais uma vez. Tem um outro irmão que tem o mesmo sonho. Eu não vou ler porque vai ficar muito comprido. O irmão Leo Mercy. Mas leia depois a mensagem e não sabeis. O Mombrana fala desses 3 sonhos. Leia ali do parágrafo 206 em diante. O Mombrana fala desses 3, o mesmo sonho.
Mombrana montada num cavalo branco, dizendo que ia cavalgar esse caminho mais uma vez. A única escritura que nós temos na Bíblia, no livro de Apocalipse, de um homem montado num cavalo branco que não é Jesus, é no capítulo 19. Tem algo parecido com isso lá no livro de Esther também, que é a mesma cena. Deixa eu pegar isso aqui para ti. Mesma cena. O livro de Esther tem uma ceia. E depois tem outra ceia no livro de Esther. Tem duas ceias no livro de Esther. Uma ceia está lá Ramã e Assuero. Assuero é um tipo de Cristo, Ramã é um tipo do diabo. Nessa ceia que nós vamos subir aqui, quem é que vai estar lá? Jesus vai estar lá. E o diabo também vai estar lá. E aí o diabo é expulso para a terra dessa ceia aqui. E ele vem para a terra cumprir os seus 3 anos e meio do seu reinado. Lá no livro de Esther é assim, no livro de Apocalipse é a mesma coisa. A gente sobe no capítulo 4, expulsa o diabo, ele vem para a terra, se encarna na besta, se encarna no falso profeta, reina por 3 anos e meio. Quando nós voltamos aqui no capítulo 19, a gente está de cara com quem? Com o diabo de novo. Aí o que acontece com o diabo? A besta e o falso profeta, que eram os casulos do diabo, os casulos, as pessoas que o diabo usou e elas quiseram, elas amaram aquilo, elas são jogadas no lago de fogo que ferve com enxofre e com mais um monte de coisa terrível que não para de queimar. Já larga as duas ali. Elas são presas, são julgadas e é pena de morte. E o diabo não é morto. O diabo é preso e amarrado por 1000 anos. Amém. Glória. Ficar ali sofrendo. Vai ver a glória, tu vai ver a glória da igreja. Esses dois aí não, pode matar essas pragas. Já larga ali para ferver. Então tem 2 ceias no livro de Esther, tem 2 ceias no livro de Apocalipse. Entre as 2 ceias, lá no livro de Esther, o rei tem um sonho que ele tinha que exaltar um dos seus servos, que era Mardoqueu. E aí ele pega a roupa dele, pega a coroa dele, pega o cavalo dele e dá para Mardoqueu. Para Mardoqueu desfilar na cidade. Todo mundo achando, olha lá o rei! É o rei, olha lá! E chegava perto e não era o rei. O que vai acontecer no capítulo 19? A mesma coisa. Vai vir os exércitos do céu, o céu se abre, e vem os exércitos, a igreja inteira atrás, com cavalos brancos, e vão olhar o rei! Jesus está voltando, aleluia, aleluia! Não é Jesus, opa! Não é Jesus. Não é Jesus. É alguém que Jesus emprestou o cavalo, emprestou a coroa, emprestou tudo. Para quê? Porque ele seja exaltado. Quem é o segundo no reino? Depois de Jesus, quem é o maior? Mombrana. De todos os profetas. Desde Enoque. Enoque foi grande, irmão. Enoque não vai nem trabalhar mais. Moisés e Elias vão voltar para trabalhar. Enoque não vai nem trabalhar mais. E mesmo assim, Mombrana era maior que ele. Vai trabalhar com todos os grupos, irmão. Olha a glória, trabalhou com os gentios, vai trabalhar com os judeus e com os 3 filhos de Noé, os 3 filhos de Abraão, todos eles o Mombrana vai trabalhar. Que glória, né? Esse é o capítulo 19. Esse é o capítulo 19. A adoração deve estar, é isso aí. Poderia ler mais alguma coisa para ti aqui, para terminar? Olha aqui, ó. Eu li até o verso 13, verso 14 diz assim, no capítulo 19. E seguiam os exércitos dos céus com cavalos brancos, então a igreja voltando, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para com ela ferir as nações. Agora, isso aqui é uma promessa para a igreja. Lá, se eu não me engano, a 4ª promessa para a era de Tiatira, ele fala assim, ó, aquele que vencer, darei poder sobre as nações, e com ela as regerá com vara de ferro. Aqui é a igreja voltando, regendo as nações com vara de ferro, não é Jesus? Olha aqui, ó. E no manto de sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, a segunda ceia. Então no livro do Apocalipse, no capítulo 19, tu tem as 2 ceias. Lá no começo tem a primeira ceia, que era o céu, a dos 3 anos e meio, e aqui tu tem a outra ceia, que é na terra. Que é onde a mortandade pega toda a humanidade.
toda não, né? Uma terça parte sobra disso. Mas o resto, os exércitos, os reinos, os tribunos, os fortes, esses não vai sobrar um. Vão todos para o lago de fogo e enxofre e depois vão ressuscitar e vão morrer de novo. E aí vão morrer a segunda morte. E aí está liquidada a fatura. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Acho que não consegui ler todo o capítulo 19, mas acho que eu consegui abranger bastante. Mas é isso que é esse capítulo aqui, mano. Leia a mensagem Não Sabeis, que tu vai entender um pouco da aplicação, né, destes sonhos, 3 sonhos. O sonho do irmão Reverendo Walker, o sonho do irmão John Jackson e, se eu não me engano, o outro irmão Leon Mercy, falando do mesmo sonho. Esses 3 sonhos conectados no livro de Apocalipse, mostrando a igreja voltando, né? A igreja caminhando esse caminho, mas ao menos sob a liderança de um profeta. Lindo, né? Para esperar Jesus, porque lembra, olha aqui, ó, para terminar. Alarido, voz e trombeta são 3 coisas que tem que acontecer antes de Jesus. Né? Perfeitos. Se qualquer irmão da mensagem crer. Lá, na terceira vez que Jesus vem, a mesma coisa tem que acontecer. 3 coisas tem que acontecer antes que Jesus venha. E uma das coisas é o retorno da igreja. A igreja volta aqui e Jesus vem com ela? Agora na voz de arcanjo? Não. Jesus se encontra com ela nos ares. Então a igreja tem que voltar, lá no capítulo 19, para depois Jesus vir. Jesus vem aonde? Verso 1, capítulo 1, verso 7. Esse que vem com as nuvens e todo olho o verá. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, nos permitir, Senhor. Ó, Senhor, falar das coisas santas, das coisas eternas, Pai, das coisas que não perecerão, Pai. Ó, Pai, isso é tão maravilhoso, Pai, falar a Tua palavra é uma coisa tão bendita, Pai, tão maravilhosa, porque é a nossa segurança, Senhor, a nossa segurança é que nós estamos sendo escriturísticos, Pai. Ó, Senhor, não estamos agindo por emoção, Senhor, nem por razão, Senhor, estamos agindo pela Tua palavra, Pai. E ela é um plumo perfeito, Pai, ela é a verdade absoluta. Ó, Senhor, não há pensamento humano na Tua palavra, Pai. Há pensamento humano em nós, as nossas cabeças, os nossos pensamentos, Pai. Ó, Senhor, mas a Tua palavra é livre disso, Pai. Ó, Pai, ela é aquela coisa que as pessoas deveriam se agarrar aqui nessas dimensões que nós ainda estamos, Pai. Pai, permita que os Teus filhos se agarrem na Tua palavra, Pai, e não se agarrem em algum sentimento no seu coração, Senhor, ou algum pensamento próprio, Senhor, ou alguma vantagem ilícita própria, Pai. Permita que eles se agarrem, Senhor, naquilo que é eterno, para que nunca perecerá, Senhor. É a âncora da alma, Pai. Ó, Pai, é aquilo que os nossos irmãos olharam lá do passado, Senhor, queriam viver em tempos como o nosso, porque eles sabiam que esse tempo seria um tempo de esclarecimento de todas as coisas, Pai. E o Senhor tem nos esclarecido pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Ó, Senhor, não é de nós mesmos isso, Pai, mas isso é a Tua eleição, Pai, é a Tua graça, Senhor. Ó, Senhor, é o Teu favor. Ó, são as Tuas coisas, Pai. Queremos cuidar dos Teus negócios, Pai. Ó, Pai, nos ajuda a cuidar dos negócios do Pai, Senhor. É difícil, Pai, não é fácil. Ó, Senhor, o mundo está contra nós, o diabo está contra nós, Pai. Mas, ó Deus, maior aquele que está conosco daquele que está no mundo, Pai. Pai, te agradecemos pelos livramentos, pela misericórdia, Pai. Te agradecemos pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor nos dê um domingo de ressurreição maravilhoso e uma semana bendita, Pai, onde nós possamos louvar e bendizer o Teu nome. E, ó Deus, como diz o João, disse no final do livro do Apocalipse, ora vem, Senhor Jesus. Ó, Senhor, nos ajuda. Estamos prontos para aquele grande dia. É como nós oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe. Irmãos aqui, por favor. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.